5 da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse, a detenção, pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. Inciso 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de: inciso 1. Recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Inciso 2º. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Inciso 3º. Pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Inciso 2º, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre: apropriação de tesouro. Inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Inciso 2º. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 6 do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzido ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos
e multa de R$ 500.000 a 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem: disposição de coisa alheia como própria. Inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. Inciso 3. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. Inciso 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Inciso 5. Destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. Inciso 6. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Parágrafo 2º-A. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 2b. A pena prevista no parágrafo 2a deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. Aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: inciso 1. Administração pública, direta ou indireta. Inciso 2. Criança ou adolescente. Inciso 3. Pessoa com deficiência mental. Ou, inciso 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa.
Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor. Inciso 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso 2. Entregando uma mercadoria por outra. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é recomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira. Vender como precioso metal de ou outra qualidade. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena: detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou assembleia a afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Inciso 2. O diretor, o gerente ou fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Inciso 3. O diretor ou gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiros, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. Inciso 4. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. Inciso 5. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Inciso 6. O diretor ou gerente que, na falta de balanço ou desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Inciso 7. O diretor ou gerente, ou o fiscal, que por interposta pessoa ou coluiado com o acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Inciso 8. O liquidante, nos casos dos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Inciso 9. O representante de sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos incisos 1 e 2 ou da falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívida. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa.
Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa.